Fala, torcedor, tudo certo? Esse é o canal Atar, seja muito bem-vindo. Estamos agora começando o nosso vídeo semanal de Cartola, semanal ou a cada rodada, quando tem mais de uma rodada por semana. Você está vendo aí a tela inicial do nosso time. Fez 94 pontos na rodada passada, excelente pontuação, acima, bem acima da média. Média dos cartoleiros foi 52, mais uma vez fomos muito bem. Tirando uma rodada só nesse campeonato, nas outras nós sempre fizemos muito boas. Duas, sendo bem sincero. Duas rodadas nós fizemos abaixo de 70 pontos, senão a nossa média é sempre acima de 70, por isso que você deve confiar no pai. Confia no pai que o inimigo cai. E o patrimônio 162 cartoletas, ou seja, dá para fazer um time muito legal, mas eu vou fazer um time dentro da mais ou menos da média aí, que é aquelas 124 cartoletas. Vou tentar fazer um time aí que contemple jogadores até umas 130 cartoletas, tá? Vou dar, claro, opções aí mais baratas para quem não tá podendo muito. Então a gente já vai aqui se desfazer de todo mundo, do time que fez sucesso na rodada passada, e vamos lá. Vamos direto e reto, vamos começar com os goleiros, né? Beleza, a escalação mais óbvia seria o Lucas Perry, mas eu sempre levo em conta, né, aquela galera que não tem tanta cartoleta. Então o Lucas Perry, sim, seria a escolha ideal, se você puder, mas se você não puder, temos outras boas opções aqui, tá? Uma opção um pouquinho mais barata, que talvez caiba no seu orçamento, é o Everton, beleza, que joga contra o Vasco, embora o Vasco tenha aí o Veguete, né, o Payet ainda não estreia, tá? Mas tem o Veguete, que faz gol aí de tudo que é jeito. Então, esse é o Everton. Só estava baixando um pouquinho o volume aqui. Muito bem. Mas para quem quer gastar menos ainda, quer gastar pouco, não pode gastar muito, aí eu vou te mandar duas opções que também são muito boas, tá? O Matheus Cunha do Flamengo, que é um cara que no Cartola vai muito bem sempre, vai jogar contra o Inter, e o Inter não tá com a cabeça no Flamengo, tá com a cabeça na Libertadores, embora tenha feito o resultado já no jogo de ida contra o Bolívar, mas é assim, o Inter não pode abdicar do brasileiro, mas o Inter quer primeiro resolver essa fase da Libertadores. Então acredito que o Inter não vai oferecer grande perigo, até parece que o Valência não joga, então joga Luiz Adriano, uma coisa assim. Então, por isso, Matheus Cunha. Não tá confiante? Aí você pode ir no Everson, que é o goleiro do Atlético Mineiro contra o Santos também, custando só 6 cartoletas. Beleza? Como eu sou muito bom, eu vou te dar uma última opção aqui, que é o Matheus Cavicchioli, que é do América Mineiro. Mas por quê? Se ele é o goleiro do time que está em último? Porque o adversário, o São Paulo, mas o Matheus Cavicchioli é só em último caso, tá? O São Paulo, ele, claro, é um time acertado e tal, mas o São Paulo, ele, mesma coisa, ele vai, nessa altura, ele vai, claro, focar no brasileiro quando puder, mas ele também vai trabalhar muito essa questão da mesclagem em relação ao campeonato da Copa do Brasil, né, que ele está disputando. Claro, não é agora, né, mas o São Paulo vai cheio de cuidados aí para não perder jogadores. Além disso, lendo noticiário do América, o América está fazendo uma mobilização monstra aí para dar uma arrancada, para tentar então não ter problemas aí no final do campeonato, porque realmente a situação está complicada. Então eu vou de Matheus Cunha, beleza? Bom, agora passando para a zaga aqui, o que a gente pode fazer? Eu vou botar o Victor Cuesta, sendo que você pode colocar jogadores com menor custo, tá? Victor Cuesta. Eu também vou escalar, ou sugiro que você escale, se puder e se quiser, o Brits, que é um jogador também que tem uma excelente pontuação em média no Cartola, mas são dois jogadores que estão lá um pouquinho mais acima, tá? Então o que eu diria? Vou te dar mais duas opções. Uma é o Adrielson, que para mim é um excelente jogador que até é sondado para seleção, enfim, né? E tem um jogo legal aí do Botafogo contra o Bahia. Pode ser uma opção para o Victor Cuesta, tá? Não perde nada para o Victor Cuesta. E eu vou te também sugerir aqui, lá embaixo, tá o... Cadê? Já prometo que estou chegando nele. Aqui.
Aqui, o Caetano, que eu tinha pesquisado já antes, ele é um jogador que custa baratíssimo, já fez alguns jogos pelo Corinthians. Corinthians vem aí numa boa fase, então acho que o Caetano, ele pode ser aquela opção, aquele segredinho aí que pode fazer a diferença para você, beleza? Então, bem abordado aí as opções de zaga. Agora vamos para lateral. Na lateral, eu também tenho algumas outras opções que são as óbvias, né? Além dessas, tem o Ayrton Lucas, né? Se for o caso. O Bruno Pacheco também é uma boa opção para compor aqui a defesa, embora no meu caso tenha o Brits, tá? E o Juninho Capixaba. Eu vou de Juninho Capixaba, que é quase um titular do meu time aqui, sempre vai bem, é um jogador que é incrível. Ele jogou no Grêmio, né? Não foi tão bem, mas aqui no Cartola ele é fenômeno, né? Então Juninho Capixaba vai também. Eu também te indicaria tranquilamente aqui será que eu passei, cara? Ah, não, tá aqui o Marcos Rocha, que é uma rodada boa pro Marcos Rocha, que pontua legal também. O Palmeiras tem outros jogadores, né? Piquerez, Mike, enfim. Mas o Marcos Rocha, dessa vez, por uma questão de preço, para você aí que não tem como gastar muito, tá? Outro cara também que eu confio muito, acho que é um excelente jogador, até porque eu não sei porque ele tá meio queimado no Grêmio, enfim, tem umas questões aí que a gente não entende, que é o Cuiabano. Por mim, inclusive, o Cuiabano tinha que ser titular da lateral, tá? Do Grêmio. Ele custa só 4 cartoletas e vai jogar contra o Grêmio. Essa vai ser a minha escolha. Mas ainda tem mais um último jogador aí que eu quero indicar para vocês aí, que é o Matheus Bidu. Matheus Bidu, um jogador também de boa participação aí no Corinthians, tá? Custando só 6 cartoletas dos jogadores baratos aí num jogo legal do Corinthians. Eu acho que pode ser uma boa opção para você. Beleza? Claro, você pode escolher os jogadores também, os mais óbvios aí, né? Como o Wesley, o próprio Guilherme Arana, o Tinga também vai muito bem. Qualquer um deles está bem servido. Mas aí são jogadores mais caros. Mas com as dicas que eu te dei, aquelas primeiras, acho que não tem muito erro não, tá? Agora, vamos lá. Meio de campo, aqui onde as coisas também se resolvem, beleza? Então assim, ó, na última rodada, eu optei por não botar alguns jogadores que jogavam fora de casa. Nessa rodada, eu já tenho mais confiança em alguns deles, tá? Por exemplo, eu acredito que o Eduardo contra o Bahia é uma excelente opção. Vou botar também aqui, aliás, eu vou começar com o craque do time, né? Rafael Veiga, para mim, é indiscutível. Eu tenho meio que uma coisa de botar o Rafael Veiga e o Arrascaeta juntos, tá? Não sei, é uma coisa minha, tá? Acho que eles têm um estilo de jogo um pouco parecido, funções um pouco mais ou menos similares, não similares, mas mais ou menos dentro do time. Então, eu acho que os dois, mas enfim, é uma boa opção também. Então, Rafael Veiga, Eduardo, e aqui eu vou também aqui, ó, o Marlon Freitas do Botafogo. Para mim é um jogador aí que também tem tudo para ir bem. Confio demais no Botafogo nessa rodada aí contra o Bahia, meio desesperado, apesar de ter feito 4 no último jogo. Mas é o Bahia, né, galera? É contra o Botafogo, então o Botafogo já não tem muito o que provar, tá? Mas se você quiser jogadores um pouquinho mais baratos, o que eu vou te dizer? Eu acho que você pode colocar, por exemplo, tá? Aqui já partindo lá de baixo, eu indicaria bastante aqui para você, tá? O Juliano do Corinthians, jogador que eu conheço bem, já jogou no dupla Grenal aqui, e um jogador de muita técnica, com certeza vai ir muito bem, tá? Eu também vou te indicar aqui, no Atlético Mineiro, será que ele tá mais para baixo, cara? Tenho anotado aqui. Perdi você aqui no Atlético Mineiro. O Batalha, isso aí, tá aqui, tá mais embaixo, eu não tinha perdido. Também um jogador aí que assisti jogando alguns jogos também, um jogador que é bem interessante. E pelo jogo que o Atlético Mineiro tem, jogo de tentar fazer aquela arrancada rumo a uma recuperação aí no campeonato, o Atlético Mineiro tem um elenco caro para o resultado que está entregando. E também vou te indicar o Bitelo aqui do Grêmio, jogador aí que já é um pouquinho mais caro, mas é uma referência técnica do Grêmio contra o Cruzeiro, acho que pode ir muito bem. Beleza? E aqui no ataque, aí sim a gente vai escalar os jogadores aí que tendem a fazer gol, tá? Então, eu vou te falar assim, ó. Para mim, o Gabriel, o Gabigol, é um jogador que a gente tem que pensar seriamente. E eu vou colocar também o Paulinho,
beleza? Que é uma opção mais barata para quem não pode botar o Hulk. E vou colocar também aí alguém do Palmeiras, eu acho que dá para pensar tranquilamente, tá? Como é o caso do Rony, é o caso também do Arthur, né, se for o caso, enfim, né, mas para a gente fugir um pouquinho do óbvio aqui, tá, galera, eu vou te indicar aqui um jogador um pouquinho diferente, um pouquinho fora daquele radar que a gente sempre põe aqui, tá, que é o Marinho, que eu já indiquei uma ou outra vez, tá, mas o Marinho tá jogando bem pelo Fortaleza, pelo Leão, e custa muito barato, certo? Então o Marinho é uma opção pra gente aqui. Tem outros jogadores aí que eu gostaria de indicar para vocês aí, além desses que eu estou escalando. Um deles é o próprio Vitor Sá, que é jogador aí de ataque do Botafogo, também tem tudo para fazer. Wesley, apesar de jogar fora de casa, é um jogador que é meio que independente de jogar em casa ou não, o Wesley vai sempre ir bem. E eu lembro que no jogo do primeiro turno contra o Grêmio, o Wesley deitou e rolou. Então daqui a pouco ele repete uma atuação boa. E ali, claro, tem mais o Cano, né? Que apesar de jogar fora, Cano contra o Furacão não tem muito ruim pro Cano, né? Ele é jogador que é matador, então de repente tá inspirado. Certo, gente? Então esses foram os atacantes, gastamos apenas 108 cartoletas, conforme prometido, gastaríamos pouco. E no ataque, no banco de reservas, na Casa Mata vai o Abel Ferreira. Então ficamos aí com o time na casa dos 123, ou seja, é aquele time dentro do nosso orçamento até 130 que eu falei, sendo que eu já te falei, né? Os jogadores que podem custar um pouquinho mais se você não tiver problema de cartoleta. A minha escalação não vai ser exatamente essa porque eu vou poder gastar um pouquinho mais. Alguns jogadores, né? Coloquei mais por uma questão de orçamento para que vocês possam ter ideia do que a gente indica aqui, a gente que vem pontuando bem. Beleza, gente? Então, esse é o raciocínio. Talvez aqui o Marinho dá pra gente trocar, talvez pensar aqui em colocar, quem sabe aqui um goleiro um pouquinho mais caro, talvez goleiro do Botafogo, talvez aqui o Marlon Freitas a gente põe um jogador um pouco mais, talvez tenha mais chance de fazer gol, até porque já tem o Eduardo, né? Então é isso, mas o time tá aqui, ó. Matheus Cunha, Juninho Capixaba, o Cuesta, o Brits e o Cuiabano. O Eduardo, Marlon Freitas, por enquanto, Rafael Veiga, no ataque o Paulinho, Marinho e o Gabigol, além do Abel Ferreira aqui, como treinador, custando o time 123 cartoletas. Temos aí um bom time, um time bem competitivo para fazer bastante pontos, apesar de gastar pouco. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo e se gostou, te inscreve, se não gostou também, te inscreve igual e dá o like e participa com a gente aí. Valeu, um abraço, até mais, fui!